E aí, pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos aí, né, ao nosso curso aqui preparatório para a prova de oficial de justiça aí do nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, da banca FAURGS, tá? Pessoal do presencial, pessoal do online também. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui aos nossos trabalhos, né? Lembrando, né, pessoal, vocês têm, né, junto às nossas aulas, vocês têm um material complementar, um material aí em PDF que foi elaborado, né, com muito cuidado, com muito carinho e com muito afinco aqui por todos os professores do direito para concurso, tá? Então é de extrema importância que vocês leiam esses materiais, que vocês, né, não assistam tão somente às aulas, mas que vocês leiam os materiais, que vocês façam os exercícios ali propostos, para que vocês, né, consigam de fato aí a aprovação de vocês nesse tão sonhado cargo aí de oficial de justiça. É um cargo muito legal, muito bacana, né, pessoal? E, né, ó, né, com uma grana também bem bacana, uma remuneração bem legal, bem interessante, tá bom? Então espero que o curso seja proveitoso para todos vocês, né, pessoal do presencial e pessoal do online também. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Eu sou o professor Daniel Marques, sou professor da língua portuguesa aqui do Direito para Concurso, né? E vou trabalhar com vocês, né, todos os conteúdos que nós temos, né, a partir do nosso edital, tá? Lembrando que esse material aqui, ele foi, né, elaborado para vocês, baseado, né, no último edital aí de oficial de justiça, né, pegando aquela ideia. Se surgir alguma coisa complementar, nós faremos para vocês também. Então, não fiquem preocupados com isso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar, então, a nossa parte de língua portuguesa, tá, pessoal? Tá ali, ó. Vocês têm o sumário aí, bem bonitinho para vocês no material. Eu vou seguir a ordem que eu coloquei justamente no sumário, para que fique mais organizado para vocês também. Então, hoje a gente vai começar justamente falando dessa partezinha aqui, bem importante em termos aí de questões, né, pessoal, tá? Provas de concurso, não só a FAURGS, né? Claro que o nosso foco aqui é a FAURGS, mas, né, em concursos de uma forma geral vão abordar sempre alguma questão envolvendo ortografia. Fonologia não é aquela questão assim, ó, 100% certa. Mas como é uma coisa, né, que constava no último edital, então partimos desse pressuposto, né, que vai ter alguma coisa aí também da de fonologia. Esperamos, né, até na verdade eu espero que caia alguma coisa de fonologia, porque fonologia é aquele tipo de matéria assim que o pessoal normalmente desdenha, né, não dá muita bola, é barbada, eu só tenho que lembrar o que é letra e fonema. Só isso, né? A gente não tem os encontros vocálicos, né, ditongo, tritongo, hiato. Às vezes o cara não lembra nem como definir um ditongo, tritongo e hiato, e é algo de extrema importância, pessoal, porque isso aí vai aparecer lá na acentuação gráfica também. Então, na verdade, a fonologia, em muitos casos, ela vai aparecer também inserida numa questão de ortografia. Por exemplo, por que eu sei que a palavra mistério é uma palavra acentuada? Porque tem uma regrinha que diz que paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que também recebem o nome de proparoxítona aparente, serão acentuadas. Tá, mas como é que eu vou chegar a essa conclusão se eu não sei que lá no finalzinho da palavra mistério eu tenho um ditongo crescente, né? Uma semivogal e uma vogal? Então, tudo isso a gente precisa. Uma coisa complementa a outra. Lembra disso, né? A questão de língua portuguesa de concurso, pessoal, tá? E, principalmente pelas bancas, né, que realizam boas provas, tipo a FAURGS, lembra disso, tá? São questões ali que, na verdade, tu vai pegar vários tópicos gramaticais em uma questão. Então, na verdade, eles vão misturar fonologia com ortografia, né? Na parte de análise sintática, por exemplo, não adianta eu estudar só classes gramaticais, eu tenho que saber aplicar o meu conhecimento a partir, né, das classes gramaticais também na análise sintática, que é o que a gente chama de morfossintaxe, por exemplo, né? Ou algumas pessoas chamam de morfossintaxe, tanto faz a pronúncia, né? Mas enfim, pessoal, então lembra disso, tá? O português, eu sempre digo que o português é como se fosse um quebra-cabeças. A gente vai juntando as pecinhas, né, para formar aquele desenho lá no final, tá? Então uma coisa vai complementando a outra. Então tenham consciência disso também, tá? A questão de língua portuguesa, ela não vai vir fragmentada, ela não vai vir separadinha. Isso aqui é uma questão só de classes gramaticais, isso aqui é uma questão só de pronome relativo. Não é só de pronome relativo, é uma questão de pronome, é uma questão de regência, é uma questão de um pronome introduzindo uma oração, que daí vai ser uma oração subordinada adjetiva, e aí eu tenho que saber se ela é virgulada ou não, porque se ela for virgulada, ela é explicativa,
assertiva, se ela não for marcada por pontuação, ela é restritiva. Então, uma coisa vai encaixando na outra. Tá? Professor, tu está querendo me assustar? Não, longe disso. Eu só estou querendo, já desde o primeiro dia de aula, abrir um pouquinho a tua cabeça. Lembra disso, tá? É uma coisa vai se encaixando na outra. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui não vai ser diferente. A gente vai começar, então, trabalhando essa parte de ortografia e fonologia. Eu vou seguindo justamente pelo material de vocês, tá? Pessoal, a primeira coisa que aparece ali para vocês é um conceito que nós chamamos de notações, né? Notações lexicais, tá? O que é isso? O que é uma notação lexical? Na verdade, tá? Isso aqui é a parte que trata daquilo que nós chamamos de sinais diacríticos. Isso aí está tudo no material de vocês, tá? Sinais diacríticos. Como assim sinais diacríticos? Tá? Quando eu pego, por exemplo, pessoal, o acento circunflexo, o acento agudo, o acento grave, ó, isso aqui a gente chama de notações lexicais, sinais diacríticos. Por quê? Porque eles vão me ajudar, me auxiliar na identificação do fonema, do som representado por aquela letra. Ah, aqui eu vou ter um som fechado. Ah, aqui eu vou ter um som aberto. Tá? Isso aí a gente consegue justamente, né, a partir de uma leitura. Quando eu vejo uma palavra, como por exemplo cortês, né, que tem lá o acento circunflexo, né, na palavra cortês. Como é que eu sei que a pronúncia é cortês? Como é que eu sei que a pronúncia é uma pronúncia fechada aqui? Justamente porque eu tenho acento circunflexo. É diferente de cafés, né? Ah, cafés, ó. Como é que eu sei que a pronúncia aqui é aberta? Porque eu tenho justamente o acento agudo, tá? É isso que nós chamamos de notações lexicais. Tá, Marques, mas isso é importante? Eu diria que sim, pessoal. Por quê? Porque, olha só, muita gente diz assim, ó, ah, quais são os acentos que nós temos, os acentos gráficos que nós temos na língua portuguesa? Tem gente que diz que, ah, é o acento circunflexo, o acento agudo, o acento grave, o tio, deixa eu melhorar meu tio saiu qualquer coisa menos um tio aqui, vamos lá. Ó, agora sim, o tio, né, pessoal, tá? Ah, o cedilha, né, o C cedilhado, ó, o C cedilhado para marcar o fonema S, né, pessoal? Tá? Um Czinho com fonema S e não K, né? Tá? Não aquele sonzinho do K em casa, por exemplo, né? Tá? Mas um sonzinho de S, tá? Então, né, como no verbo lá, caçar, por exemplo, né? Então, o que acontece? Olha só, isso aqui não é acento. Cedilha aqui, pessoal, no Czinho, no C cedilhado ali, o cedilha, lembra? Não é acento. Aquela vírgula voadora, claro que a gente não chama de vírgula voadora, né? Só uma brincadeira, né? Aquele sinalzinho que marca a supressão de letras, por exemplo, que nós chamamos de apóstrofo, eu já vou falar um pouquinho dele, tá? Toma cuidado, eu até coloquei no nosso material, né? Que muita gente me pergunta, pô, Marques, não é apóstrofe? Não, o nome disso aqui é apóstrofo, tá? Ah, então o apóstrofe não existe. Não falei isso, eu disse que o nome do sinal ali é apóstrofo, tá? Calma que nós já falaremos um pouquinho dele. Isso aqui, pessoal, não é acento. Isso aqui, sim. Tá? Então, olha só, o que nós temos de acentos gráficos na língua portuguesa são justamente esses três. É o acento circunflexo, é o acento agudo e o acento grave. Então, anota aí, ó. Isso aqui é acento. Tá? Então, são acentos gráficos, né? Tá? O acento circunflexo, que marca uma pronúncia fechada, né? Às vezes uma pronúncia um pouquinho nasal, como em palavras como ânsia, né? Tá? O acento agudo, né, pessoal, que vai marcar normalmente a pronúncia aberta das nossas vogais, né? Cipó, café, fé, pé, etc. Tá? E o acento grave. Acento grave, não esquece. Teve uma questão uma vez, pessoal, tá? Não era da FAURGS, tá? Salvo engano, né? Não era da FAURGS, mas teve uma questão de concurso uma vez, tá? Que era uma questãozinha de assertivas, e a gente tinha que colocar, né, se estava certo ou errado. E dizia que, a gente tinha ali, né, uma palavra, e a palavra, tá, era a palavra, né, aquele, no caso, só que o aquele craseadinho, e dizia que o aquele ele era marcado pelo acento crase em função da regência verbal. Aí muita gente olhava assim, pô, eu lembro, né, que às vezes o aquele, aquela pode vir craseado, quando eu posso substituir por a este, a esta, tudo isso nós veremos lá na parte de crase. E aí muita gente se atirava e dizia, não, realmente, essa assertiva está correta. Não, estava incorreta. Por quê? Porque a sacanagem estava justamente no enunciado, que ele falava que era acento crase. Ela estava marcada pelo acento crase. Não existe acento crase, tá? Não existe, é acento grave. É que o acento grave hoje, pessoal, que é o agudo invertido, esse aqui, ele serve tão somente para marcar o quê? A crase. E o que é crase? Crase é fusão, é união, é mescla de duas coisas.
uma preposição e um artigo, tá? Então, toma cuidado, né? Lembra, não é acento crase, tá? É acento grave, que indica hoje tão somente, né, a nossa fusão ali desses dois azinhos, né, uma preposição e o artigo. É que antigamente, pessoal, nós tínhamos, né, o acento grave marcando a segunda sílaba tônica das palavras, né? Isso, óbvio, né? Muito antigamente, tá? E aí, obviamente, depois a língua foi se modificando e hoje o acento grave marca tão somente esse fenômeno, né, tão conhecido e que de vez em quando tira o sono de algumas pessoas também, mas nós veremos, não é algo assim, ah, nossa, é muito difícil, tem que decorar todos os casos de crase. Não, tem que entender o que é crase, tá? Beleza? Fechou? Então, acentos nós temos esses três, tá? Tá, ô Marques, e o que seria isso aqui então? O que é o til? Se o til não é um acento, o til é um sinal. Esses aqui são sinais, ó, gente. Tá? Todos esses aqui são sinais. Então, til é um sinal que serve para quê? Porque a gente aprende, né, que normalmente o acento, tá, né, normalmente não, quando tem acento gráfico, o acento gráfico ele recai sobre a sílaba tônica, né, ele sempre marca a sílaba tônica, tá, da palavra. Aí muita gente acha que o til serve para isso também, né, o til serve para marcar a sílaba tônica das palavras. Negativo, til não serve para marcar a sílaba tônica das palavras, anota aí para mim, tá, o til serve para quê? Tá? O til serve para marcar nasalização, uma pronúncia nasal, tá? Ele marca nasalização, tá? Um fonema nasal, para isso que ele serve, né? Tá? Então não é à toa que em palavras como órfão, olha só, qual é a sílaba tônica aqui, pessoal? É o or, né? Não é à toa que o or está marcado pelo acento agudo, tá? Então toma cuidado, ó, aqui não é acento, isso aqui é um sinal. Ai, professor, mas em palavras como pães, né? Ou mãe, por exemplo, né? O til marca a sílaba tônica. Não, ele não marca a sílaba tônica. Ele recai sobre a sílaba tônica, porque é uma palavra tão somente de uma sílaba, tá? Mas ele não está ali para marcar a sílaba tônica. Ele está ali para marcar o quê, pessoal? A nasalização, uma pronúncia nasal. Tranquilo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, de pronúncia nasal e tal, na parte de fonologia também.